Primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso 1 a seguir. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então uma palavra do Senhor veio a Elias dizendo: circule aí, se você está com a caneta, saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia água do ribeiro. Mas passado alguns dias, o ribeiro secou, porque não havia chuva sobre a terra. Curva sua cabeça, Pai. Nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Deus, porque sem o Senhor nós não estaríamos aqui. Cada um dos seus filhos que subiram a essa casa, subiram com um propósito: adorar e render graças ao Senhor. Eu sei que tem gente aqui que está cansado. Eu sei que tem gente que veio aqui hoje, quem sabe dizendo: o que eu vou lá? Mas eu tenho certeza que o Senhor tem algo para as nossas vidas, para os nossos corações. Fala conosco, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir da Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Olhe para mim, escute isso aqui, por favor. Nós estamos numa série que eu comecei terça-feira passada sobre o profeta Elias, o profeta do Deus vivo. Terça-feira passada, quando acabou o culto, ficou um grupo de irmãos ali na porta e entre eles, eu nem estava participando direito da conversa, mas eles já estavam falando da série, perguntando que dia que eu vou falar da caverna, que dia que eu vou falar da chuva. E eu falei: calma, gente, vamos por parte, a gente estudou só o versículo 1 ainda. Mas terça-feira passada a gente aprendeu que Elias, da região de Tisbe de Gileade, ora a Deus. Tiago 5,17 vai dizer que ele ora antes de se apresentar a Deus. Se apresenta diante de Deus: pensamento meu, põe o dedo de profeta na cara de Acabe, diz a Acabe que não vai chover, que não vai ter orvalho. Você aprendeu comigo aqui terça-feira. Elias foi forjado em um ambiente de pedras, porque a terra de Gileade era conhecida como terras de pedra, mas também é conhecida como bálsamo. Elias foi levantado por Deus como um profeta de mudança, um profeta que fosse confrontar o povo ao arrependimento. Eu terminei terça-feira passada dizendo que Elias ora, fala com o profeta, e aí o verso 2, Deus se apresenta para o profeta e vai dar uma instrução. O que Deus vai fazer com o profeta Elias agora é dar uma instrução, é dar um direcionamento para os próximos passos da vida desse homem. Você lembra muito bem que quando Acabe casou com Jezabel, eles trouxeram adoração a outros ídolos, construíram um poste de ídolo, a deusa Sera, como também idolatria a Baal. Baal é conhecido como o deus da fertilidade, o deus da chuva. De acordo com alguns estudiosos, é bem provável que Elias se apresentou para Acabe em meados de outubro, época em que estaria caindo as primeiras chuvas. Não chovia há 6 meses, seca, de abril a outubro. O profeta se aproxima, Bia, e vai dar uma palavra. E a palavra é direta: não chove, não tem orvalho, segundo a minha palavra. Quando Elias termina de falar isso, o versículo de número 2, está com a sua Bíblia aberta, acompanha comigo o texto.
Quando ele termina de falar, o texto diz, eu sei que você já ouviu esse texto pregar muitas vezes, mas permita-me trazer algo do céu para nós essa noite. Deus vai dar algumas instruções e eu queria trazer algumas verdades para nós essa noite. Deus sempre vai ter um direcionamento para a sua vida. Você pode dizer isso para pelo menos 3 pessoas ao seu lado? Deus sempre vai ter um direcionamento para a sua vida. Não, você pode dizer mais alto, você pode dizer com mais ousadia. Diga, Deus sempre vai ter um direcionamento para a sua vida. Olha o texto, versículo de número 3. A primeira palavra, a primeira ordem que Deus dá para o profeta: saia daqui. Talvez na sua Bíblia está escrito, vai-te daqui. Está aí? Olha a primeira ordem, pastor Jonathan: saia daqui. Você que é amante da Bíblia, os teólogos aqui, futuros teólogos da igreja, sabe que existe dentro da teologia o que nós chamamos de crítica textual. Se fizermos uma crítica textual só dessa primeira fala, saia-te daqui, a ideia que o texto está dizendo é, Deus está dizendo para Elias, vaza, corre, porque se você ficar aqui vai dar problema. A pergunta que surge nesse início da minha fala é, Mateus, Deus poderia proteger Elias ali onde ele estava, sim ou não? Deus podia mandar fogo aonde Elias estava, como mandou lá no Carmelo, sim ou não? A questão é, se Deus tivesse mandado fogo, ninguém tocaria em Elias. Só que a gente precisa entender, quando a gente começa a viver com Deus, algumas verdades. E a primeira dela é, existe tempos de Deus. Existem os tempos de Deus para a nossa vida. Por quê, pastor? Olhe bem para isso aqui. Deus poderia mandar fogo. Deus poderia mandar anjo para proteger Elias. Deus poderia mandar anjo para escoltar Elias. Só que Deus está dizendo, eu não posso fazer isso. Por que, Deus? Porque eu primeiro preciso fazer com que Elias passe num ambiente de preparação. Esse é o grande problema nosso. Porque a gente quer queimar etapas. A gente quer pular fases. Vou dizer mais, a gente quer viver o Carmelo sem passar pelo Querite. Todas as pessoas que querem viver o Carmelo é porque Carmelo é um ambiente do fogo. Carmelo é um ambiente da providência. Carmelo é o ambiente da resposta. Só que Deus essa noite está dizendo para mim e para você, não haverá ambiente de Carmelo sem você primeiro passar pelo Querite. Por quê, pastor? Porque o Querite fala de preparo. Querite fala de instrução. Então essa noite Deus te trouxe nesse culto para você ouvir essa palavra. Valorize cada etapa da sua vida. Valorize cada processo que você está vivendo. Eu vou melhorar porque pode ser resposta para alguém. Não despreze as pequenas coisas. Por quê, pastor? Porque Deus está forjando você nas pequenas coisas para você se tornar um instrumento nas mãos de Deus. Então a primeira ordem que Deus disse para Elias, olha o verso 2. Saia daqui, vai-te daqui. E olhe para cá, escute isso aqui. Essa noite Deus está perguntando para algumas pessoas, por que você continua permitindo ou persistindo, Mateus, em ambientes que Deus já disse para você, saia. Em ambientes que Deus já disse para você, já deu. Em relacionamentos que Deus está dizendo, já deu, sai. E por que você está persistindo? Ai, pastor, mas é porque eu preciso daquilo, eu dependo daquilo. Para de pensar em mente pequena. O nosso Deus é o dono do ouro. O nosso Deus é o dono da prata. E toda pessoa que se apega a coisas pequenas não vive as coisas grandes de Deus. Eu vou repetir porque tem alguém de mão levantada. Deus está dizendo, Elias, não é tempo de discutir com Acabe e nem Jezabel. É só para profetizar. Saia daí porque eu vou te esconder, vou te levar para o Querite e você vai viver o que eu tenho reservado para a tua vida. A primeira ordem de Deus para Elias, verso 2. Saia daqui.
Segunda ordem de Deus para Elias, olha o texto: vá para o leste. Talvez na sua Bíblia está escrito assim, ó: vira-te. Tem alguém que está com essa tradução aí? Vira-te para o oriente. A primeira ordem de Deus para Elias é: sai. A segunda ordem de Deus para Elias é: vira. E vira para onde? Vira para o oriente. Agora vai apertar um pouco isso aqui, porque olha o que Deus está dizendo para Elias: primeiro você sai desse ambiente que você acabou de profetizar. Segundo, você precisa virar. E por que Deus está dizendo que ele precisa virar? Deus está dizendo assim: Elias, você precisa sair. Você precisa se desligar desse ambiente. Você precisa se desconectar com isso aqui, porque tem um querite te aguardando. Tem gente, Luana, que ele até vai. Tem gente, pastor Jonathan, que ele até sai. Só que tem gente que ele sai, mas ele sai com a síndrome de Ló. Ele está indo, mas está olhando para trás o tempo todo. Só que essa noite, Deus está dizendo assim: Elias, sai e vira. Vira o quê? Vira a página. Dê as costas para o passado, para tudo o que aconteceu. Elias, você precisa se desconectar com o que aconteceu aqui agora. Por que, Deus? Porque você só vai conseguir se conectar com o novo quando você se desconectar com o que aconteceu para trás. Aí a semana passada eu fui visitar uma empresa e eu estava andando com a dona da empresa, e no meio de andar dentro da empresa, ela liberou uma palavra. Na verdade ela não liberou, ela falou uma palavra, e eu peguei aquela palavra, anotei no meu coração, anotei no celular e disse: isso aqui é para algum dia. E aí quando eu estava estudando para isso aqui, eu lembrei dessa palavra. Por quê, pastor? Porque olha o que Deus está dizendo para Elias: sai e vira. Desconecte, limpa, deixa, abandone. Agora presta atenção nisso aqui. Quantos de nós aqui, olhe bem para mim, porque isso aqui é a resposta para alguém essa noite. Quantos de nós aqui já compramos alguma coisa? Já adquirimos alguma coisa? Já mudamos para alguma casa? Já compramos uma empresa? Já compramos um carro? Já terminamos relacionamentos? Já começamos relacionamentos? E talvez você fique carregando coisas daquilo para trás. Você comprou uma casa. Ela não é nova, ela é usada. Aí quando você chegou na casa, tinha alguma coisa lá do antigo dono lá, alguma coisa. Era só uma bacia, era só uma ferramenta, era só um negocinho. Você comprou uma moto, mas tem um negocinho lá passado, um trenzinho. Você comprou um carro, tem um negocinho lá. Você comprou uma empresa, você comprou alguma coisa, e tem alguma coisa que não foi você que adquiriu, veio no pacote. E você vai deixando. Só que Deus está dizendo para você: você só pode receber vinho novo se seu odre estiver novo. Não tem como receber novo com coisa antiga. Não tem como receber novo com coisa velha. Deus essa noite está dizendo para algumas pessoas: eu estou te dando uma instrução. Quer começar a viver coisas novas com Deus? Quer começar a avançar com Deus? Está na hora de cortar algumas coisas. Está na hora de arrancar, fazer um limpa. Pastor, você não prospera, você não avança, você não vive, você não vai. Por quê? Porque você está conectado com coisas antigas. Eu vou apertar mais o sino para você entender. Você saiu de um relacionamento lá de trás, mas você carrega alguma coisa desse relacionamento até hoje. Você saiu de um relacionamento, mas carrega. Não, mas isso aqui, permita-me usar esse exemplo, tá? Não, mas essa camiseta aqui, não, mas isso aqui não tem nada a ver, não. Não, mas esse tapete aqui, essa ferramenta, isso aqui não tem nada a ver. Só que Deus está dizendo: Elias, vai e vira. Por que eu preciso virar? Porque eu preciso desconectar das coisas passadas. Pastor, Elias vai e vira. Por que ele vai e vira? Porque tem coisa na minha vida e na sua vida que só vai avançar, só vai acontecer, só vai fluir quando eu der as costas para o passado. Pastor, eu não estou entendendo. Eu vou te dar um texto na Bíblia para você entender que eu estou falando para você. Bíblia, Êxodo capítulo de número 3, verso 1. A Bíblia diz que
Moisés estava apacentando as ovelhas de seu sogro Jetro. Ele está apacentando aonde? No Monte Horebe, o monte de Deus. Quando a Bíblia diz que de repente ele avista uma sarça que está queimando, e aquilo ali brilha os seus olhos, chama a sua atenção. Aí o texto diz, não sou eu, olha o texto vai dizer que Moisés está apacentando as ovelhas, e é ovelhas do seu sogro Getúlio. É algo importante, mas quando a sarça chama a atenção dele, o texto diz, verso de número 3, que ele vira e vai dar atenção para o que Deus estava entregando. Por quê, pastor? Porque para ele o que era prioridade agora era o que Deus estava derramando sobre a vida dele. Essa noite Deus está dizendo para alguém: você está indo, mas você não vira. Deus está dizendo: Elias, vai e vira, porque de Acabe e Jezabel eu cuido. Você não precisa fazer mais nada, você só profetizou. Tem uma frase que eu carrego comigo já há algum tempo, eu preciso dizer ela para alguém aqui essa noite: não espere resposta do céu, quando o céu está esperando uma atitude sua. Eu falei aqui domingo, você está fazendo campanha, você está subindo um monte, você está fazendo jejum, você está fazendo um monte de coisa, só esperando que o céu faça. Se o céu está dizendo: eu não vou fazer, enquanto você não mudar as suas ações. Pastor, eu quero que a minha vida avance. Deus está dizendo: então sai de alguns ambientes que não te cabem mais. Sai. Quando Deus disse sai, vira. Agora olha o texto. Primeira ordem de Deus: saia. Segunda ordem de Deus, pastor Cleito: vira-te. Terceira ordem de Deus. Na minha versão aqui está escrito leste. Na sua versão aí deve estar escrito oriente. Deus disse: Elias, sai, vira-te. E não é para qualquer lado, vira para o oriente. O oriente é o lado que o sol nasce. Deus está querendo ensinar alguma coisa para Elias ali. A nossa região aqui, a nossa América do Sul, América Central, América do Norte, nós temos o hábito de usar sempre o norte como referência. Por exemplo, os Estados Unidos está ao nosso norte. Prova disso é um costume habitual, e com certeza, se você nunca falou, você já ouviu alguém dizer assim: fulano está desnorteado. Já ouviu? O que a pessoa está dizendo para você? É que esse fulano está sem referência, sem rumo, sem direção. O texto aqui que nós estamos estudando foi escrito há mais de 3.000 anos atrás. Só que aqui eles não eram guiados pela região do norte, até porque eles estão na região do Oriente Médio. Então o direcionamento deles é pelo Oriente. A palavra Oriente, Luana, vem de orientação. Então quando você diz que alguém está desorientado, desnorteado, você está dizendo o quê? Aquela pessoa perdeu o rumo, está sem direção, está totalmente vagueando por aí. Elias se apresenta para Acabe e diz para ele: não vai chover mais a partir de hoje, nem orvalho, nem sereno, nem chuva, nem nada. Aí Deus se apresenta para ele no verso 2 e diz: sai daí, vira-te e vai para o Oriente, e esconde no ribeiro de Querite. Por que Deus está dizendo para ele: vai para o Oriente, não vai para o leste? Porque o mesmo Deus que mandou Elias sair é o mesmo Deus que está dizendo: mas eu também vou te dar a direção para onde você tem que ir. O mesmo Deus que disse para Elias: sai, é o mesmo Deus que está dizendo: você não vai andar desnorteado, você não vai andar perdido, você não vai andar sem rumo. Eu tenho uma palavra para alguém aqui. Deus sempre tem uma direção para você. Você pode até estar escondida, você pode até estar escondido, mas não quer dizer que você está perdido. Levante a mão, porque eu estou recebendo de Deus uma palavra. Deus vai te dar uma orientação nessa terça-feira. Orientação para quê, pastor? Para você solucionar os problemas, seja eles financeiro, familiar,
conjugal, emocional, espiritual. Deus vai te orientar para onde ir. Deus vai te orientar o que fazer. Deus vai te apresentar as pessoas certas. Deus vai colocar a palavra na sua boca para você saber o que dizer. O que é isso? Orientação de Deus. Diga para alguém aí essa noite: eu estou sentindo graça. Diga para alguém: essa noite Deus está te dando orientação. Seja profeta para alguém aí: essa noite Deus está te dando orientação. Aleluia. Primeira ordem: saia. Segunda ordem: vira-te. Terceira ordem: vai para o Oriente. Quando Deus manda você sair e manda você virar, Ele está dando a orientação. Deus vai te dar a orientação a partir de hoje para você não fazer coisas erradas. Deus vai te dar orientação para você não fazer mais negócios errados. Eu estou sentindo de Deus, eu vou repetir. Deus vai te dar orientação para você não assinar mais contratos errados. Deus vai te dar orientação para você fazer negócio certo, assinar negócios com pessoas certas, porque é Deus quem vai te dar as orientações. Quarta ordem: Deus disse para Elias: vai para o Oriente e esconde lá. Quarta ordem de Deus para Elias: esconde. Diga comigo: esconde. Diga mais alto: esconde. Deus está dizendo, pastor Wellington: Elias, eu vou te esconder. Deus está dizendo para algumas pessoas essa noite: eu vou te esconder. Às vezes a gente pensa assim: como que Deus esconde alguém que tem potencial, Nando? Mas é assim que Deus faz. Deus pega um Elias que está em evidência, está na frente do rei Acabe, pastor Jonathan. E acessar o rei não é fácil, Léo. Ninguém acessa o rei da noite para o dia. Deus pega um Elias que está diante de Acabe com o dedo de profeta dizendo que não vai chover. Está em evidência. Mas horas depois Deus está dizendo: esconde. Porque esse é o Deus que nós servimos. O mesmo Deus que te expõe é o mesmo Deus que tem capacidade de nos esconder. Não tenha medo de sair de cena. Não tenha medo do anonimato. Deus pode estar te colocando num anonimato, mas você não precisa ter medo. Porque se é Deus que está te escondendo, Ele vai garantir todo o sucesso da sua vida, todo o processo, todo o cuidado, toda a provisão. Eu sempre gosto de dizer, Bruna, que Deus, antes de trabalhar através de nós, Deus trabalha em nós. Esconde. Mas fica tranquilo, porque no momento certo, Deus vai revelar você. Êxodo capítulo 2. A Bíblia diz que Joquebede, no meio de crise, tem uma criança. E o texto diz: e Joquebede escondia a criança dentro de casa. Por que ela esconde, pastor? Porque tem algumas coisas que precisa ficar escondida, guardada dentro de casa. Aí eu vou te falar uma coisa aqui agora. Na vida cristã, a gente às vezes fala demais. A gente revela coisa demais na nossa vida. A gente mostra muita coisa da nossa vida para as pessoas. A gente fala muito da nossa vida para as pessoas, conta tudo, revela tudo. Pastor, mas não tem nada a ver. Eu vou te mostrar. Abra aí, 2 Reis, capítulo de número 20. Você precisa aprender algumas coisas na caminhada. Falar menos, expor menos a sua vida, expor menos a sua família. Olha o texto, 2 Reis, capítulo 20, verso de número 12. Olha o texto e presta bem atenção. Olha aqui, eu vou ler, olha aqui. Nesse tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente. Ezequias recebeu bem os mensageiros
e lhe mostrou, e lhe mostrou. Não, você pode dizer mais alto, e lhe mostrou. Olha o que está acontecendo. O rei Ezequias recebe mensageiros dentro da sua casa, e o texto diz que ele mostrou toda a sua casa. Mas não foi, olha o que ele mostrou: do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Ele recebe alguém dentro de casa e mostra tudo, conta tudo, fala tudo. Pastor, não tem nada a ver não. Não tem não? Aí Deus vai levantar o profeta Isaías. Aí olha o que o profeta Isaías vai falar para ele. Verso 14. Então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias. Ele disse: que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram? Ezequias respondeu: vieram de uma terra distante da Babilônia. Olha o que o profeta Isaías vai perguntar. Isaías perguntou: o que eles viram no seu palácio? Ezequias responde: viram tudo o que há em meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Então Isaías, o profeta, disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo o que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Não abra a porta da sua vida. Não abra a porta da sua casa. Pare de contar coisas para as pessoas. Tem gente que tem só curiosidade, ela não vai te ajudar, ela só quer saber da tua vida para fazer fofoca. Só para dizer para outras pessoas. Tome cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. É Ezequias que abre a porta do palácio e mostra tudo. Aí Deus usa o profeta para dizer assim: tudo que tem aqui agora vai ser levado, vai ser arrancado tudo daqui. Essa noite Deus vai te dar discernimento para você saber como é que funcionam as coisas na sua vida. Pare de ficar mostrando tudo na sua vida, falando tudo para as pessoas. Diga para alguém assim: dá glória a Deus aí, senão vão achar que a palavra é para você. Diga aí. Diga para alguém aí, fala: dá glória a Deus aí, senão o pessoal vai achar que a palavra está sendo para você. Fale nada não. Pare de contar. Pastor, o que é que eu vou viver? Vai viver o que? 2 Reis capítulo 4, a viúva viveu. O profeta disse: pega vasos emprestados, entra para dentro da tua casa, fecha a porta, e você e a sua casa vai viver milagre sobrenatural. Pastor, mas isso é na velha aliança. Eu vou te provar então na nova aliança. Jesus disse assim: quando você quer falar, entra para o teu quarto, fecha a porta, dobra o joelho, fala em secreto, e Deus ouvirá e vai te responder. É tempo de se esconder. Tem gente que vai lá na tua casa, seja presencial ou seja virtual, tá? Tem gente que acessa a sua casa virtual só pelas permissões que você está dando. Só que isso aqui é um assunto para a próxima terça. Precisa tomar cuidado com essas coisas. Quinta ordem. Meu Deus. Primeira ordem, saia daqui. Segunda ordem, vai para o leste. Vá, vira-te. Terceira ordem, vai para o oriente. Quarta ordem, esconde. Quinta ordem, esconde aonde? Ribeiro de Querite. Diga comigo, Querite. Obrigado, Edivaldo. Diga mais alto, diga Querite. Ambiente de treinamento. Agora falhou, né? No primeiro Querite falou empolgado, agora falou ambiente de treinamento, deu uma murchadinha, né? Querite. Ambiente de treinamento.
A ideia original do texto, a palavra querite aqui, a ideia original do texto é cortar na medida certa. Deus está dizendo assim: Elias, você profetizou, você falou, mas você ainda não está no tamanho certo. A ideia mais original dos textos hebraicos, essa palavra querite, ela traz a ideia de um marceneiro que usa uma ferramenta chamada plaina. Alguém conhece? A plaina, você pega um pedaço de madeira e quando você vai passando a plaina em cima, ela vai arrancar tudo aquilo que está sobrando. Tudo aquilo ali que está sobrando, ela vai tirando, ela vai limpando para deixar no nível. Na verdade, a plaina, ela serve para tirar o excesso. Então Elias aparece diante de Acabe, foi forjado em ambiente de pedras, saiu de uma terra de bálsamo. Aparece diante de Acabe, profetiza. Na cabeça de Elias, ele está pronto para viver o que Deus tem para ele. Só que Deus disse: não está não, rapaz. Você ainda precisa passar pelo querite, ambiente de treinamento, porque ainda tem algumas coisas de excesso que eu preciso arrancar na tua vida. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é: querite é lugar de aparar as arestas, é não deixar ponta solta. Deus tinha muita coisa para fazer na vida de Elias. Só que antes dele chegar no Carmelo, antes dele orar para Deus mandar fogo, para Deus mandar chuva, ele precisava passar pelo querite. E o querite é Deus dizendo: eu vou colocar no tamanho certo. Querite não é ambiente de morte. Deus não vai te matar no querite, mas Deus vai tirar o excesso. Querite é ambiente, Mangloraci, onde a gente vai ser ferido, mas a gente vai ficar no tamanho certo. Aí a W. Tozen que vai dizer: eu não creio que Deus possa me abençoar abundantemente sem que eu antes passe por feridas profundas. Elias passou pelo ambiente de feridas profundas. Aí eu vou te contar de outro personagem que passou. Abra sua Bíblia, Jó capítulo 5, verso 17. Deus está respondendo a alguns corações aqui essa noite. Jó capítulo 5, verso 17. Olha o texto. Bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina. Portanto, não sou eu que estou dizendo não, está ali, ó. Não despreze a disciplina do Deus Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo faz sarar. Ele fere e as suas mãos curam. Eu queria pelo menos 5 pessoas para receber isso aqui essa noite. Deus está dizendo: quando eu te levar para o ambiente do querite, vai ter feridas, pastor Cleito, vai ter ferida, pastor Jonathan, vai ter ferida, pastor Betão, vai ter feridas, mas as mesmas feridas que vai ter, é o Deus com as mãos dele que vai gerar cura. Ele prefere te ferir do que te perder. Olhe para mim, porque eu tenho algo para te dizer. Existem lugares, existem acessos, existem cadeiras, existem ambientes que Deus já reservou para você. Na empresa que você trabalha, existe uma cadeira muito mais alta do que a você exerce hoje. Nas coisas que você faz na vida, Deus tem coisas maiores, lugares maiores, acesso maiores, coisas maiores para te entregar. Mas antes, Ele vai te fazer passar pelo querite. Por quê? Porque quando Ele te colocar no querite, Ele vai te colocar na medida certa. Então não fique triste, não se sinta mal. Quando Deus começar a aparar as arestas, você vai passar pela plaina de Deus. Querite é lugar de passagem, é necessário, não despreze. Sabe por quê? Porque no querite, irmã Céu, que Deus vai arrancar a vaidade. É no querite que Deus vai arrancar a prepotência. É no querite que Deus vai arrancar o orgulho. É no querite que Deus vai arrancar a altivez, a inveja, o medo, a timidez. É no querite. Eu
Eu almoçando hoje com a pastora, eu disse para ela uma frase que Deus gerou no meu coração essa manhã. Essa igreja aqui, ó, escute bem o que eu vou te dizer. Essa igreja aqui, para algumas pessoas que congregam aqui, ela é uma casa. Casa de bênção, casa de milagre, casa de provisão. Ela é uma casa. Mas para algumas pessoas, essa igreja é um hospital. Chegaram feridas, machucadas, chegaram desenganadas. Só que eu sou muito bem tranquilo quanto a isso, porque por ser um hospital, Valdir, chegam feridas, vai receber a cura, irmã Gloraci, vai sair da UTI, vai receber a alta, e quem sabe vai chegar e vai dizer: pastor, estou indo embora. E eu entendo que ela passou aqui só para ser curada, ela passou aqui só para viver um tempo de cura. Então tem gente aqui essa noite que para você essa igreja é uma casa, moradia onde Deus está fazendo coisa. Mas tem gente que essa igreja é um hospital. Você está passando por aqui, mas tenha consciência que nesse hospital tem cura para tua alma, tem bálsamo para tua alma, tem remédio para tua alma, tem algo de Deus para você. Glória. Olha isso aqui. Gosto disso aqui, porque Elias não deixou de ser profeta por causa do querite. A gente precisa ser maduro para entender o processo. Ele não abandonou, pelo contrário, Deus disse: vai, vira, esconde no querite. Ele entendeu. Elias não se incomodou com o processo que ele iria passar, até porque ele começou a entender que aquilo era necessário. Elias não deixou de ser profeta e nem homem de Deus por causa das circunstâncias. Então escute o que Deus está dizendo para o teu coração. Você não vai deixar de ser alguém usado por Deus por causa dos processos que você tem vivido. Você não vai deixar de ser homem de Deus, mulher de Deus, por causa das circunstâncias que você tem passado. Oh, eu estou sentindo Deus para dizer isso aqui. Não deixe que nenhum processo decrete a falência de quem você é em Deus. Pastor, e por que eu estou vivendo isso? Porque você precisa prevalecer em público. E para você prevalecer em público, você precisa ser treinado no secreto. Porque não é o ambiente que vai determinar quem você é. Não é o ambiente que vai determinar se você é ou não profeta, mas é a sua posição diante de Deus. Quem fala a teu respeito não é o homem, quem fala a teu respeito não é o político, quem fala a teu respeito não é o empresário, quem fala a teu respeito é o próprio Deus. Então não permite que o ambiente mude a sua essência. Você pode dizer isso para alguém: não permita que o ambiente mude a sua essência. Outra coisa, olha o texto. Vai, sai, vira, oriente, esconde no ribeiro de Querite. Elias não deixou de ser profeta de Deus por causa das circunstâncias. Segundo, faça da agenda de Deus a sua agenda. Todo o movimento de Elias não era guiado por Elias, era guiado por Deus. Elias não tinha uma agenda de papel, onde ele anotava assim: amanhã eu vou beber água no ribeiro às 9 horas. Às 9h30 o corvo vai trazer comida. Às 10 horas, às 11 horas, às 17 horas tem comida novamente. Não. Elias não tinha uma agenda no celular. Quem guiava Elias era a agenda de Deus. A prioridade de Elias é estar no centro da vontade dele. Valdir, o que era mais importante para Deus não era o processo, era Deus.
Porque quem guiava ele era o próprio Deus. A agenda de Elias era a agenda de Deus. Então Querite nunca foi um erro de percurso. Querite sempre esteve na rota de Deus. Ser treinado por Deus faz parte da caminhada cristã. A sua agenda a partir de hoje precisa ser a agenda de Deus. Porque todas as vezes que você fez com as suas próprias mãos, você quebrou a cara. Todas as vezes que você fez por conta própria, deu errado. Aí Deus te traz hoje para dizer assim: deixa eu guiar a sua agenda, porque se eu guiar, não vai dar erro. Mas vai doer, mas eu tenho bálsamo para você. Mas vai ser difícil, mas eu estou cuidando de você. Aí olha o texto, verso 3. Saia daqui, vai para o leste, esconda-te junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustente você naquele lugar. Eu gosto disso aqui, pastor Wellington, porque quem vai esconder Elias é o próprio Deus. E aonde Deus vai esconder Elias? No ribeiro de Querite. Mas o texto é claro. Ribeiro de Querite ao lado do Jordão. Acabe e Jezabel tentaram de todas as maneiras assar o profeta, mas não encontraram. Porque quem escondeu Elias não foi Acabe, não foi Jezabel. Quem escondeu Elias foi Deus. Só que olha a outra ordem que Deus disse para ele: você não vai beber água do Jordão não, tá? Você vai beber água do ribeiro. A direção de Deus, Ana Bia, inclui provisão de Deus. Deus disse: o ribeiro está diante do Jordão, mas você não bebe água do Jordão, você bebe água do ribeiro. Aí eu fui pesquisar por que Deus está falando isso. A palavra Jordão significa aquele que desce. Quando você pega a geografia bíblica, o mapa, a geografia, você vai estudar. O Jordão, ele é um rio sinuoso, cheio de curvas. Ele começa lá em cima e vai descendo até o Mar Morto. Começa nas montanhas e vai descendo, cheio de curvas, até o Mar Morto. Se você somar, Getúlio, todas as curvas que o Jordão faz, a extensão dele passa de 400 quilômetros. Então ele é um rio bem largo. Só que tem um detalhe curioso, Fabrício, quando a gente vai estudar isso aqui. Por quê? Só existe nessa extensão de 400 quilômetros 2 pontos do Jordão que a água é limpa. O primeiro ponto era onde João Batista batizou, que ficava na região da Pérea. E o outro ponto é de frente, ou de fronte a Jericó. Então, se não fosse nenhum desses 2 lugares, Bruna, o Jordão era sujo, água suja, água turva. Lembra quando Eliseu, Naamã chega na porta e pede o milagre, a cura, e Eliseu manda ele mergulhar no Jordão? Lembra o que ele disse? Não tem um rio mais limpo não, porque o Jordão é muito sujo. Então aonde Elias estava, vai-te, vira-te, esconde-te no ribeiro de Querite, mas não bebe água do Jordão que está de frente, bebe do ribeiro. Porque o lugar aonde Elias está, a água é suja. Só que Deus está dizendo: você não vai beber de água suja, porque você é profeta de Deus, e profeta de Deus não bebe de água suja. Profeta de Deus bebe água limpa. Alguém deu glória a Deus. Elias não vai beber água do Jordão que é suja, vai beber do ribeiro de Querite, porque a água é limpa. Pastor, e por que Deus está dizendo assim? Quem obedece à voz de Deus bebe água limpa. O problema é que o Jordão, Chalene, é conhecido como grande. Esse é o grande problema nosso. A gente se encanta muito com as coisas grandes, com as coisas volumosas, com as coisas que chamam a atenção. Mas nem sempre todas as coisas que é grande e volumosa quer dizer que é limpa. Tem muita gente me ouvindo essa noite, me ouvindo pela internet, que está em busca do Jordão da vida, buscando as águas fortes do Jordão. Só que Deus está dizendo para você: eu não tenho Jordão para você, eu tenho um ribeiro de Querite. É pouco, mas é limpo.
Pastor, mas eu queria que meu ministério explodisse. Pastor, eu queria que a minha vida explodisse. Eu queria cantar, eu queria pregar, eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria isso. E Deus está dizendo, nesse momento eu não tenho um Jordão grande, eu tenho um ribeiro de Querite. Porque você está num ambiente de treinamento, mas se você obedecer, vai chegar o tempo em que eu vou fazer as coisas na sua vida. Aí olha o verso 6. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, pão e carne de noite, e ainda tinha o ribeiro para ele beber água. Aí olha que curiosidade. Deus ordenou aos corvos que levassem comida para o profeta. Dentro da lei estabelecida por Moisés, o corvo é um animal imundo, imundície. O corvo é uma ave de rapina. O corvo come cadáveres, animais mortos. Dentro da mitologia grega, o corvo está sempre associado à morte. Quantos filmes você já assistiu e que aquela coisa assim, Harry Potter, alguns outros filmes aí que de repente aparece o corvo lá? Porque o corvo sempre está associado à morte, a terror, a coisas negativas, coisas ruins. O corvo se alimentava de carne. Deus pega esse animal que se alimentava de imundície, de carniça, de carne, e disse para ele: leva comida para o profeta de manhã e de tarde. Eu gosto disso aqui, porque se você prestar atenção no texto, versículo de número 4, quando Deus está falando com Elias ainda, ele nem chegou lá. Quando Deus está falando com ele, Valdir, olha o versículo 4. O texto diz: você beberá água do ribeiro, e eu ordenei. Eu disse aqui domingo, e cabe eu repetir essa frase. Antes de Abraão chegar no Moriá, o milagre já estava lá, a resposta já estava lá. Antes de Elias chegar no Querite, Deus já tinha dado a ordem para o corvo levar comida de manhã e de tarde. Só que aí, Mateus, imagine essa cena. Acabe, Jezabel, e está todo mundo, o FBI de Acabe está procurando Elias. Alguém está olhando e está vendo um corvo indo. Automaticamente alguém está dizendo: se o corvo está indo é porque tem imundície, é porque tem alguma coisa morta, é porque tem alguma coisa que já morreu, já está em estado de putrefação. Se alguém mais ou menos fosse mais ousado, poderia dizer assim: Fabrício, o corvo está indo, coitado, o profeta morreu. Tão novo, começou agora o ministério, começou a pastorear a Dijan agora, mas a pastora Tânia, tadinho, já estava morrendo, foi só profetizar, falar algumas coisas que já está morto, virou comida de bicho. Alguém ia ser mais ousado e ia dizer assim: quem mandou abrir a boca? Tem gente olhando para você desse jeito, olhando para sua família, olhando para o seu ministério e dizendo: acabou, seu ministério acabou, seu casamento acabou, seu filho acabou, sua família acabou, não tem mais jeito. O que ninguém imaginava e ninguém sabia é que o corvo estava levando apenas comida para Elias. O que ninguém sabia é que Elias, Querite e corvo fazia parte de um projeto de Deus. Porque Deus estava treinando Elias para algo maior que ia acontecer. Tem muita gente achando que você acabou. O que eles não sabem é que você está escondido. Se as pessoas soubessem o que Deus está fazendo em você, com você, através de você, elas te tratariam com mais respeito hoje. O que muitos têm esquecido, pastor Cleito, é que o tempo é aliado a Deus, e que no processo das perdas, no processo de esconderijo, no processo do Querite, Deus está te forjando para algo maior. Eu vou dizer isso aqui porque é resposta, e eu estou sentindo de Deus para liberar isso aqui. Não define ninguém pelo momento que ela está passando. Tem muita gente escolhida de Deus em lugares desfavoráveis, mas estão sendo preparadas, forjadas,
lapidadas para algo maior. Se você crê nisso, levante a sua mão por um minuto. Se você tem glória, dá glória. Se você tem aleluia, dá aleluia. Deus está dizendo: eu estou te conduzindo. Se tem glória, dá glória. Receba a graça de Deus essa noite. Deus não te leva para lugares aonde Ele não possa te sustentar. Se foi Deus que te colocou nessa empresa, Ele te sustenta. Se foi Deus que mandou você abrir essa empresa, Ele sustenta. Se foi Deus que mandou você comprar, Ele sustenta. Deus garante o sustento. Dá glória a Deus alto aí, Edivaldo. Aleluia. Deixa eu caminhar para mim encerrar isso aqui. Pastor, qual é o segredo de Elias? Estou só no primeiro texto ainda. Qual é o segredo de Elias? Não é o momento, mas é a obediência. Verso 2, olha o texto. Verso 2 e 3, Deus dá as instruções. Mas olha o versículo de número 5. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Sabe qual é a autenticação do ministério de Elias? Diga comigo: obediência. Diga mais alto: obediência. Mas sabe qual é o segredo da obediência, irmão Céu? É que Elias não obedeceu só os sims de Deus. Elias obedeceu os nãos de Deus também. Porque a gente quer obedecer só os sims, né? A gente não quer obedecer os não. Sabe por que ele experimentou o cuidado de Deus? Sabe por que tem provisão no Querite? Sabe por que tem um corvo trazendo comida e tem água para ele beber? Porque ele obedeceu. Tem gente essa noite me ouvindo, que você ouve conselhos de todo mundo. Você ouve a palavra, você ouve os conselhos da sua liderança, do seu pastor, da sua pastora, do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa, de alguém que você considera. Você só não coloca em prática. E você nunca vai mudar de vida se você não colocar em prática o que você está ouvindo. E não sou eu quem digo. Mateus capítulo 7, versículo de número 24. Mateus capítulo de número 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Verso 26, versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu não brinco de ser pastor. Você não brinca de ser pai. Você não brinca de ser mãe. Você não brinca de funcionário. Você não brinca de patrão. Sua mãe não brinca de ser mãe. Seu pai não brinca de ser pai. Seu líder, alguém que você acredita, não brinca. Mas os conselhos, se não colocar em prática, você não consegue viver o que Deus tem. Aí olha o versículo 7. Querite é ambiente de preparação para algo maior. Versículo 7. Passado alguns dias, o ribeiro secou. Eu encerro aqui agora.
Talvez essa noite o ribeiro tenha secado para você já. Não tem mais água. Só que você ainda continua nesse ambiente. Porque você prestou atenção? O ribeiro seca, mas o corvo continua trazendo comida. Não tem água, mas você está tendo comida. Aí você continua lá. Só que Deus já te deu sinais que não é para você ficar mais no querite, é para você sair. Eu disse: Elias, vamos para outro estágio. Vamos para outro ambiente. Você que é pai, você que é mãe, você que já estudou, sabe muito bem disso aqui que eu vou te falar. Dentro da pedagogia que se ensina às crianças, na alfabetização, quando você leva o seu filho para a creche ou para uma escola, quando ele chega lá, ele olha aquela mulher, Bia, é ensinado para ele a chamar aquela mulher de tia. Tia, é a tia. Sexta-feira é o dia de brincar. É o dia que ele está mais animado, porque tem brinquedo, brinca. Ele se acostuma com essa fase. Ele se acostuma com esse ambiente. Só que ele cresce. Aí ele vai crescendo, Daniela. Chega um ponto que tem que mudar de fase. Aí quando ele vai mudar de fase, que ele entra numa sala maior, com umas crianças maiores, outro ambiente, que ele chega para aquela mulher e diz: tia. Ela olha para ele e diz: eu não sou mais sua tia, eu sou sua professora. Na sexta-feira ele está esperando a brincadeira das crianças, os brinquedos. Mas quando chega na sexta-feira, a professora diz: não tem mais brincadeira, hoje é avaliação. O que é isso, pastor? Mudança de ambiente. Elias, verso de número 9. Levanta, porque o ambiente de Querite já acabou. Vamos viajar para Sarepta, porque lá tem algo maior para você. Fica de pé no seu lugar. Elias, você está a caminho de Sarepta. Você pode dizer isso para pelo menos 3 pessoas do seu lado. Elias. Não, mas você não vai dizer Elias, você vai falar o nome dessa pessoa. Diga aí o nome da pessoa. Pastora Tânia, a senhora está a caminho de Sarepta. Pastor Betuel está a caminho de Sarepta. Você está a caminho de Sarepta. Deus essa noite está dizendo para algumas pessoas: eu estou te levando para um outro ambiente. Pastor, mas a gente ainda está no Querite. No Querite, Deus vai colocar tudo no lugar. Deus vai colocar tudo no lugar. Eu vou repetir até você entender isso aqui. Deus vai colocar tudo no lugar. Ah, mas vai. Pastor, eu não quero. Vai. Pastor, eu não estou afim. Vai. Pastor, ninguém manda em mim. O Deus Todo-Poderoso está com a plana na mão e está dizendo: vou colocar no lugar, porque eu tenho algo maior para você. Levante essa mão se você crê nessa palavra, e por pelo menos 1 minuto abra a boca e adore. Nas asas do teu amor. Abra a boca para adorar, vai. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Pastor, você está no Querite, descansa, minha irmã. Deus não te leva para lugares onde Ele não possa te sustentar. Não defina ninguém pelo momento que ele está passando. Tem gente boa em lugares desfavoráveis, e talvez você é uma dessas pessoas. E Deus está dizendo: eu estou te preparando. Eu estou te preparando.